Olá, sejam todos bem-vindos. Essa apresentação, o tema é aplicação de fibras de carbono reciclada por processo de pirólise oriundas de compostos estruturais com recobrimento de óxido de nióbio não estequiométrico, como materiais de eletrodo em supercapacitores. Eu sou Valdinei Eusébio Rodrigues, aluno de mestrado CMS. É uma parceria com o pesquisador Felipe Rocha Cagliari, da Stony Brook University de Nova York, juntamente com Felipe Miranda, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA. Eu sou orientado pelo professor Jorge Tadao Matsushima, da Faculdade de Tecnologia de São José dos Campos, FATEC, juntamente com o professor Maurício Ribeiro Baldan, do INPE, aqui do Labas. Nós vamos apresentar a introdução, a metodologia, resultados de discussão e, por último, uma conclusão. Eu apresento para vocês uma imagem do dia 30 de julho de 2018, onde houve um recorde de voos no mundo, com mais de 202 mil voos. Trazendo para a nossa realidade aqui no Brasil, nós temos mais de 1 milhão de voos, tanto em 2015 quanto em 2014, com destaque para São Paulo, com mais de 700 mil voos. Então a gente pode dizer que há um trânsito também nos céus de São Paulo. E por que eu estou falando da aviação? Porque os principais materiais das aeronaves atualmente são as fibras de carbono e as resinas epóxi. E com isso a gente tem os compósitos estruturais. Aqui a gente tem a montagem da fuselagem do cargueiro X-55 com mais de 18 metros de comprimento. E a sua montagem reduziu em 10 vezes a quantidade de partes e em mais de 100 vezes a quantidade de fixadores. E este é o cargueiro X-55A. E quando acaba a vida útil de uma aeronave, o que acontece? Infelizmente ela vai parar na maioria das vezes em cemitérios de aeronaves. Aqui a gente tem um cemitério no deserto do Novo México e as aeronaves ficam lá no tempo. No Brasil não é diferente. A empresa VASP, quando faliu, muitas de suas aeronaves ficaram abandonadas e estão abandonadas até hoje no tempo. Então o que fazer? Bom, a nossa proposta é reciclagem. Depois que a aeronave cumpre a sua vida útil, cumpre o seu papel, a gente passa para reciclar e a nossa viabilidade seria produzir dispositivos de armazenamento de energia supercapacitores. Tendo em vista essa tecnologia de supercapacitores, nós também queremos atribuir a ela o óxido de nióbio, pois o país detém 98% das reservas de nióbio, que em 2014 a gente correspondeu com mais de 94% da produção global. Já aqui a gente tem a produção de 2019, que são 110 mil toneladas, e na imagem a gente tem a planta da CBMN, que é a Companhia Brasileira de Mineração de Nióbio, a responsável por minerar este metal. A nossa metodologia se dá pelo descarte dos compósitos estruturais, e a gente faz a pirólise, e a gente vai ter a fibra de carbono pirolizada, e aí depois disso a gente vai fazer um processo de tratamento de superfície, o tratamento termoquímico e o tratamento químico. No tratamento termoquímico a gente aquece a fibra a 600 graus num forno tubular com atmosfera inerte de argônio e posterior resfriamento. Já o tratamento químico, a gente coloca ela no ácido nítrico 65%, depois a gente faz a lavagem desta fibra. E aí a gente parte para as caracterizações morfológicas através do FTIR, BT, FEG e Raman. E já a caracterização eletroquímica, ela vai seguir a voltametria cíclica, utilizando o potenciostato, e a gente monta uma célula galvânica como essa, e depois a gente também faz as curvas de carga e descarga. Com isso, a gente consegue fazer os cálculos de capacitância específica, eficiência Coulomb, energia específica e também potência específica. A caracterização do óxido de nióbio não estequiométrico, ela, da parte morfológica, ela já foi feita pelos nossos parceiros e coube a nós fazer a caracterização eletroquímica. Então a gente também vai fazer a voltametria cíclica e as curvas de carga e descarga. Aqui para as fibras a gente tem em A a fibra pirolizada, em B pirolizada termoquimicamente tratada e em C a tratada quimicamente, no qual a gente percebe as incrustações deixadas na fibra. Quando a gente aproxima mais para ver a morfologia dessa fibra, a gente não visualiza nenhuma alteração e não há também a presença
no aumento de poros dessa fibra que a gente objetivava com o tratamento de superfície. Quando a gente chega mais próximo para analisar aquelas incrustações da quimicamente tratada, a gente percebe o quanto está incrustado o resultado do tratamento químico. Já aqui para o FTR, isso vai nos trazer informações sobre as funcionalidades químicas da superfície. Ela foi feita sobre a refletância total, na faixa de 4.000 a 400 cm-1. Nos espectros estão detectados os modos vibracionais. A gente tem o destaque para a região entre 3.630 a 2.984, que corresponde aos grupos OH. E em 1720 a 1540 já estão atreladas as ligações C-O de ésteres e também de ácidos carboxílicos para a fibra FCP-TQ. Por outro lado, para a FCP, a gente pode inferir que há uma incorporação na quantidade maior dos grupamentos carboxílicos. Já a análise de BET, ela nos revela a área de superfície. Para a fibra pirolizada, a gente tem uma área de 32 metros quadrados por grama. Já a tratada termoquimicamente, há um acréscimo de 12%, sendo 36 metros quadrados por grama. E aquelas incrustações diminuíram a superfície, a área de superfície da fibra quimicamente tratada. Já para os espectros Raman, eles foram deconvoluídos por gaussianas para a separação dos efeitos Raman devido à sobreposição das bandas características dos materiais. Denominadas de D, D' e G, as bandas D e G definem o grau de organização dos materiais carbonosos. Já a D' é condicionada à desorganização da estrutura grafítica. Aqui para a voltametria cíclica, a gente tem na velocidade de 5 mVs, onde a gente consegue pegar vários processos, e com isso a gente percebe que a FCP e a FCP-TQ elas têm um formato quase que quadrangular. E isso é o que a gente espera para um supercapacitor ideal. Já a tratada quimicamente, a gente vê um achatamento na curva. Já a gente pode associar isso àquelas incrustações. Quando a gente aumenta as velocidades de varredura, os formatos vão se assemelhando. Mas isso reflete apenas que quanto mais rápido a gente faz essa varredura, não há tempo da formação da dupla camada, que é característico da fibra. Quando a gente faz as curvas de carga e descarga, a gente observa o ideal da formação de um triângulo nas curvas da fibra pirolizada e da termoquimicamente tratada, em vermelho. Quanto maior esse tempo, significa que há um maior carregamento energético. E isso não ocorre na quimicamente tratada. Com os dados obtidos através das curvas de carga e descarga, a gente consegue fazer aqueles cálculos e a gente tabela os valores aqui, com destaque para fibra tratada, a fibra de carbono pirolizada, no qual a densidade de energia dela já se enquadra nos supercapacitores convencionais. Já que para os voltamogramas do óxido de nióbio não estequiométrico, a gente precisava analisar qual eletrólito seria melhor para a gente trabalhar. Então a gente analisou em ácido sulfúrico, em sulfato de sódio e sulfato de lítio. E a melhor resposta foi para o ácido sulfúrico, com a maior janela e a ocorrência da pseudocapacitância, de processos pseudocapacitivos. Qual é a nossa conclusão? Que as fibras de carbono recicladas por pirólise apresentam as melhores respostas, haja vista que não precisa fazer nenhum tratamento posterior, e ela pode ser aplicada para material de eletrodo. Já o óxido, ele ainda está em fase inicial de estudos e caracterização, contudo a gente já pode concluir que o melhor eletrólito para análise é em meio ácido, pois o hidrônio tem uma melhor resposta, apresentando maior janela e evidenciando a pseudocapacitância, que é a propriedade de interesse. E o nosso trabalho, a gente já mandou as fibras para o recobrimento nos Estados Unidos, estamos esperando receber para iniciar os estudos sobre ela. Se alguém tiver algum interesse, alguma dúvida sobre o nosso trabalho, pode mandar um e-mail no valdinei.mestrado@gmail.com. Eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado.